empate 0-0, é claro que você gostaria de, no Campeonato Catarinense, reencontrar esse caminho da vitória, depois de ter perdido o jogo lá em Itajaí para o Marcílio Dias. E hoje a gente entender um pouquinho melhor, né, a sua escolha hoje do Marquinhos, você já tinha dito na sexta-feira que era a tendência para este jogo. Eu confesso que eu até imaginava, até te perguntei isso, ou na vaga do Guilherme, até mesmo do Patrick, quem sabe do Nicolas, e você optou em colocá-lo na vaga do Pereira. Qual era a tua ideia? Bem, em primeiro, dizer que, de fato, a gente, com uma semana de treinamento mais específico, a gente tentou é, desenvolver uma estratégia de jogo um pouquinho diferente e evoluir em alguns aspectos, né? Não saiu da maneira como a gente esperava, a gente colocou um time mais leve, um time com dois meias, né? Para ter um pouquinho mais de preenchimento, ter mais aproximação perto da área, mas infelizmente a gente não conseguiu transformar a ideia de jogo em um jogo de fato, né? E aí o que vocês viram foi um jogo que não foi um jogo bom. Eu acho que a questão positiva, a única questão positiva foi não ter perdido diante de um jogo ruim que a gente fez, diante da expulsão do Diego. O saldo positivo, o único saldo positivo de hoje é não ter perdido esse jogo. Senhor, o time, a princípio, veio com uma proposta, né, até de propor mais o jogo. Encontrou alguma dificuldade nessa série de bola, com a sequência também tentando adiantar a linha, mesmo que também não produzindo bom futebol? Bem, a dificuldade eu acho que foi muito. Pode ter, ela passa pela mudança estratégica, mas também passa pelo muitos erros individuais, né? A gente cometeu erros simples, ou erros que a equipe não costuma cometer. Não é desculpa, mas é claro que o nível de concentração ele é fundamental para minimizar o erro e a gente não conseguiu atingir em boa parte do jogo, né? Boa parte do jogo um nível de concentração que a gente tinha alcançado em outras partidas e aí a gente começou a errar, o time começou a ficar irritado e aí acabou não se desenvolvendo. Com as trocas, eu acho que a gente estava melhorando, era o melhor momento do jogo, a gente acabou criando um pouquinho mais, conseguimos ter profundidade, conseguimos triangular um pouquinho mais, finalizar, terminar as jogadas, não proporcionando contra-ataque para a Chapecoense. No melhor momento que a gente vinha na partida, na minha avaliação, a gente acabou perdendo um jogador e aí a gente teve que optar por defender um pouquinho mais, haja visto que a gente estava com um jogador a menos. Márcio, boa tarde. Boa tarde. Tu comentou que a vantagem desse jogo hoje foi o fato de não ter perdido. Esse empate aí, dentro do cronograma teu e da comissão técnica, o que vocês projetam, qual o cenário ideal para a próxima fase, que está praticamente encaminhada aí para o Figueirense? Sim, desde o começo a projeção é que a gente, claro, que a gente quer e vai buscar a primeira colocação para que tenha vantagem até o final da competição, né? Mas desde o início do campeonato era primeiro estar entre os oito, é o objetivo que a gente vem alcançando. Segundo objetivo é buscar estar entre os quatro colocados para que a gente possa trazer uma segunda partida e ter a vantagem de jogar em casa. E se a gente conseguir, né? Se o Brusque não desgarrar, ontem foi bom até o resultado do Marcílio. Se a gente ganha hoje, a gente ficaria um ponto do Marcílio, mas ainda estamos a uma rodada deles, né? Então é que a projeção é para que os líderes aí não desgarrem e a gente consiga até o final estar com a melhor colocação possível. Até pelo que você citou, né, que ficou no lucro porque não perdeu, né, no jogo de hoje. Então, você vai mais ou menos na linha do que disse o Loser agora, do vestiário da Chapecoense, na visão dele, se tivesse que ter um vencedor no jogo de hoje, esse time teria que ser a Chapecoense. Você concorda? Você tem essa mesma análise, então? Olha, eu discordo. Eu acho que ninguém merecia ganhar esse jogo hoje. Acho que o jogo não proporcionou alguém que foi tão superior assim, nem nós, nem a Chapecoense. Eu não vejo que eles dominaram, controlaram a gente. Eles empurraram a gente no final, mas não foi uma situação onde foi tanto mérito dele, né? E sim por uma questão de um jogador a mais, mas também é a opinião dele, eu tenho que respeitar, mas na minha opinião acho que ninguém merecia sair com a vitória hoje. Sobre a atuação do Marquinhos, queria que você fizesse uma avaliação, a princípio no começo, com alguns erros de passe e tal, a substituição depois,
Você acha que ele ainda está sentindo a parte física? Hoje também o calor acabou prejudicando que ele desenvolvesse uma função mais de articulação do meio campo. Eu não vou falar do Marquinhos isoladamente, porque eu acho que hoje a equipe num todo não foi bem. Se vocês vão lembrar na minha coletiva, quando destacaram o Diego individualmente, eu falei que o coletivo estava proporcionando que o Diego se destacasse individualmente, né? E o contrário também ele é verdadeiro. Quando a equipe não vai bem, é natural que que os atletas também tenham uma queda de rendimento. E assim, eu acredito que foi hoje. A gente não teve um comportamento coletivo bom, a gente não foi bem coletivamente e individualmente também eu não vejo que a gente teve grandes destaques na partida. Márcio, se pudesse falar a respeito do João Diogo, ele falou outro dia sobre a preferência de jogar talvez pelos lados do campo, teria uma facilidade e hoje ele entrou como referência. Se é possível analisar, até porque foi um pouco prejudicado pela expulsão do Diego Gonçalves, mas analisar a atuação dele à reestreia e aonde que tu entende que ele pode ser mais útil para a equipe. Foi um dos pontos também que eu achei que o Paulo entrou muito bem, o Everton fez a estreia, gostei, foi bom ver o João Diogo, ele é um cara que tem essa possibilidade de utilizar ele como 9, utilizar ele de lado, né? Ele acabou entrando como 9, quando a gente teve um jogador expulso, eu coloquei ele de lado, em virtude de ele estar com menos desgaste no jogo, mas não dá para fazer uma análise se é melhor a utilização. Eu gosto do João Diogo colocando ele como referência. A melhor oportunidade dele foi com 9, né? E ele ainda acabou sofrendo uma falta, saindo, fazendo esse movimento de diagonal por dentro, que ele faz muito bem, ele tem uma percepção de espaço muito boa. E ele é um cara que finaliza bem, então o cara que finaliza muito bem, tu colocar ele próximo do gol, eu acho que tu acaba tendo um aproveitamento melhor. Mas ele dá essas duas possibilidades de utilizar ele por dentro e do lado, e isso é ótimo para o treinador. Márcio, quando você tirou o Pedro, né, a gente viu uma avaliação nossa, foi um momento que o Pedro estava bem no jogo, e até ele estava vindo mais para buscar o jogo, quando você criou uma oportunidade logo no começo do segundo tempo, e você acabou ficando tirado para colocar o jogo no jogo. Qual era a tua ideia? Ali foi uma opção mesmo? Foi um pedido do jogador? Qual era a ideia? Porque na nossa avaliação o Pedro até deveria continuar. Na verdade, o Pedro tem uma característica um pouco diferente do João. Apesar de as ações dele no segundo tempo terem melhorado, ele estava muito distante. A nossa equipe estava jogando muito distante. E o João Diogo ele tem essa situação de aproximar mais. E eu, com a substituição dele, colocando o Paulo também junto ali, já era para ter feito a substituição em conjunto. Só que eu queria falar com os dois de maneira mais particular e daí eu dei um tempinho para que pudesse estar mais focado e conversar com os dois de maneira individual. Aí eu segurei o Paulo e aproximei o Guilherme junto com o João Diogo e com o Nicolas. E aí vinha também o Diego. Eu queria criar essa aproximação para que tirasse um pouquinho a Chapecoense e a gente explorasse um pouquinho mais as costas dele. E acabou funcionando. Foram os melhores momentos onde a gente teve, não isoladamente, jogadas, né? A gente conseguiu combinar um pouquinho mais, apesar de o Pedro no segundo tempo ter melhorado individualmente, a gente não estava conseguindo aproximar com ele. Marcelo, você falou em não se distanciar ali do pessoal da frente e tal, mas já está indo para a reta final. Qual que é o objetivo do Figueirense hoje, em termos de classificação nessa primeira fase? Ali, terceiro, quarto, estar pelo menos entre os 4 primeiros para ter a condição de decidir em casa? Sim, a primeira objetivo é estar entre os 4, né? Mas claro que a gente são 2 rodadas agora e fundamental a gente observar a distância. Se a gente vai ter possibilidade na última rodada ainda buscar a primeira colocação, então fica muito prematuro eu te dizer hoje se a gente vai buscar a primeira colocação ou não. O primeiro objetivo é estar entre os 4 para trazer a vantagem para o Scarpelli. Márcio, sobre essa situação dos portões fechados, aí conversávamos aqui, o fato de ser uma situação rara, como é que tu te sente ali até gritando e dando para ouvir todo toque na bola, como é que essa experiência já tinha acontecido contigo? Não, eu nunca tinha passado por essa experiência. De fato, é uma experiência difícil, porque a gente acaba tendo que fazer força para concentrar em algo que não é natural no dia a dia. Então, eu gastei muita energia para
focar, para estar concentrado, para estar atento ao jogo. Imagino que isso também deve ter passado pelos atletas, né? Então espero que isso não aconteça mais, que a gente não viva mais isso no Scarpelli ou em outra equipe que eu vá trabalhar, né? Futuramente. O futebol é o que é pela torcida. Uma das razões maiores de o futebol existir é a grandeza que a torcida traz. Então se perdeu muito em termos de espetáculo e se perde também em termos de preparação para o jogo. Em cima desse gancho, né, na saída do primeiro tempo, alguns jogadores citaram como uns problemas também essa falta da presença do torcedor, né? Alguns jogadores citaram isso na saída. Eu sei que isso de repente tem influenciado também exatamente nisso que você falou, o jogador, ele está habituado em ver o torcedor empurrando e sente que ele está bancado, mas hoje ele olhou para lá e não tinha ninguém. Você acredita que isso também foi um fator que atrapalhou? Eu não gosto da desculpa. O jogo a gente não jogou bem, né? Eu poderia citar inúmeras coisas que eu prefiro focar naquilo que a gente pode mudar. O não ter torcida a gente não poderia mudar, né? A gente teria que... Tentamos trabalhar, acho que a gente não conseguiu desenvolver uma estratégia em que eles conseguissem focar apesar disso tudo, mas olhar para frente, bola para frente, não vai mais acontecer. Acredito que próximo jogo no Scarpelli, isso aqui já vai estar cheio, né? E a gente vai ter um ambiente mais favorável para que a gente tenha o foco todo no jogo. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Márcio Coelho.